É, minha gente, tudo que é bom uma hora chega ao fim. E eis que chegamos ao quarto e último dia do Industrial Equipment Experience 2024. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nos últimos 3 dias, conhecendo um pouco mais sobre o segmento de equipamentos industriais, conhecendo um pouco mais sobre como a plataforma 3D Experience pode ajudar você no seu dia a dia de desenvolvimento de produtos, se inspirando com a MP Agro, conhecendo os seus processos, conhecendo os seus desafios, tendo algumas dicas do William da MP Agro. E hoje a gente ainda tem bastante conteúdo, fica aí, tá? A gente vai conhecer um pouco sobre a comunidade SolidWorks, né? Essa comunidade que vem movendo o mundo, vem realmente mudando o jogo na parte de tecnologia, na parte de CAD 3D e na parte de desenvolvimento de produtos de maneira geral. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o processo agora de manufatura da MP Agro. E vamos ter o Lucas Souza, do nosso time de consultores de processos industriais, falando um pouco mais sobre tecnologias que nós temos na 3D Experience para a parte de planejamento e manufatura que pode ajudar você aí na sua empresa. Então, fica ligado, tem muita coisa por aqui, beleza? Bom, agora eu quero falar com vocês sobre o principal recurso do SolidWorks, a sua comunidade. O que faz a gente existir, acordar todos os dias com novas ideias é a comunidade SolidWorks. Mas você sabe que há 29 anos atrás, o mundo era bem diferente. Os projetistas usavam basicamente CAD 2D, prancheta ainda. CAD 3D, óbvio, existia, mas era algo muito complexo, algo muito caro, principalmente por causa do hardware, né? E o SolidWorks ele veio como uma ideia bem diferente. Uma ideia onde o CAD 3D deveria ser algo fácil, onde que a gente podia rodar esse CAD 3D em qualquer computador caseiro. E isso parece meio loucura, né? Mas era uma ideia muito diferente. Era algo muito disruptivo. E como toda grande mudança, isso trazia um medo nas pessoas. Ainda mais se a gente parar para pensar que a SolidWorks era uma empresa nova. E as pessoas pensavam, poxa, eu posso confiar o futuro da minha carreira nessa empresa que acabou de nascer, nessa ideia muito diferente, eu posso confiar a minha empresa nessa ferramenta? E bom, foi aí que nasceu a comunidade SolidWorks. Então muitos de vocês tiveram a coragem de acreditar nisso, e juntos, todos nós, a comunidade SolidWorks, a verdade é que a gente mudou tudo, a gente mudou o jogo, né? Hoje em dia, muito se fala de softwares fáceis, onde eu posso rodar em qualquer computador, e isso veio, de fato, graças ao SolidWorks. Graças à confiança que vocês depositaram na gente, e a confiança que a gente depositou em vocês também. Afinal de contas, todos os anos, mais de 90% das novidades do SolidWorks são diretamente de vocês, são opiniões, são sugestões de vocês, nossos usuários. Bom, passado todo esse tempo, hoje nós somos mais de 7 milhões de usuários SolidWorks. Somos mais de 7 milhões de apaixonados por tecnologia, apaixonados por engenharia e com aquela chama, aquela coisa que faz a gente querer realmente mudar o mundo, ter ideias novas, sempre pensando à frente. A verdade é que muita coisa mudou de lá para cá, né? E hoje em dia não basta você ter um modelo 3D. Hoje em dia a gente precisa pensar em modelos virtuais que são muito mais próximos da realidade o máximo possível, onde o que eu tenho que otimizar cada grama de matéria-prima pode fazer totalmente a diferença no meu dia a dia, no meu mercado, na competitividade da minha empresa. E para isso nós criamos uma plataforma altamente escalável, que pode simular desde microestruturas como moléculas, órgãos, até macroestruturas como uma cidade inteira, com o poder de uma inteligência artificial que pode reutilizar os seus dados, reutilizar suas informações para te dar feedbacks e para te dar mais poder de fogo para a tomada de decisão. A gente criou uma infraestrutura em nuvem para você armazenar os seus principais dados, toda a sua comunicação ser de uma maneira muito simples e muito fácil. Assim nasceu a 3D Experience. E o SolidWorks que você conhece, que eu adoro, que todos nós adoramos, é a base disso tudo. Então a 3D Experience, como eu sempre digo, é onde a Dassault se encontra. Onde eu posso pegar as principais tecnologias de todas as marcas da Dassault, seja SolidWorks, seja a CATIA, Enovia, Simulia, Delme, entre outras, e dar na mão do usuário SolidWorks para fazer realmente os melhores projetos, tendo as ferramentas mais novas, o estado da arte de tecnologia para o desenvolvimento de produtos. Bom, hoje em dia a gente continua inovando e trazendo para vocês as principais ferramentas para manter aí a velocidade, para acompanhar a velocidade da sua inovação. Quer ver um exemplo? Ano passado, desde julho, com toda a nova licença do SolidWorks, você tem o Cloud Services, que é basicamente a porta de entrada da 3D Experience. Então,
toda a nova licença do SolidWorks, você já ganha a sua 3D Experience para você realmente começar a trabalhar em nuvem, começar a desenvolver os seus produtos, armazenar os seus dados em nuvem, poder colaborar com qualquer pessoa de uma maneira extremamente fácil, sem nenhum tipo de infraestrutura local, onde você usa o seu SolidWorks da maneira que você já conhece e você começa realmente a colaborar, a armazenar dados em nuvem e a ser muito mais produtivo no seu dia a dia. Então imagina, com um botão eu consigo colaborar com qualquer pessoa, seja um cliente, por exemplo, que não tem SolidWorks, não tem visualizador, não tem nada, mas ele precisa talvez me dar um feedback sobre um projeto que eu estou fazendo. Então eu consigo ter esse feedback, eu consigo comunicar com essa pessoa, eu consigo pegar essas informações e continuar trabalhando na nuvem, continuar trabalhando na minha 3D Experience, sempre conectado com o meu SolidWorks. Eu posso colocar anotações, eu consigo colocar todos os meus dados, gerenciar revisões de projeto, armazenar de uma maneira segura, visualizar de qualquer ambiente, de qualquer dispositivo, pode ser um celular, um tablet, precisa de uma tela, de um navegador e de uma internet. Então realmente isso foi uma inovação que veio desde julho do ano passado, que já está disponível aí para você que tem a sua nova licença do SolidWorks. Bom, isso foi presente, agora eu quero falar de futuro. Quero dar alguns spoilers para vocês aqui de projetos que a gente já vem trabalhando há um bom tempo e logo mais vão estar aí no seu SolidWorks, vão estar aí na sua 3D Experience, realmente te ajudando a ser muito mais produtivo com a inteligência artificial embarcada. Na verdade, a gente já tem inteligência artificial em vários aspectos do SolidWorks, mas realmente isso está sendo escalado para outro nível. Quer ver um exemplo? A gente vai ter no SolidWorks o que a gente chama de piloto automático. Então imagina que ao invés de você ficar buscando as suas ferramentas, que embora seja muito fácil no SolidWorks, imagina se o SolidWorks pudesse prever as ferramentas que você precisa. Então conforme você vai estar trabalhando, você está modelando, ele entende o que você está fazendo, ele sabe das suas boas práticas, que você já vem trabalhando com o SolidWorks, e ele te sugere as ferramentas que você vai usar. Então se torna muito mais fácil, muito mais dinâmico você usar o seu SolidWorks, você fazer os seus projetos. Então as ferramentas vão estar lá à sua disposição de uma maneira simples, seja no SolidWorks, seja no XDesign, seja toda a nossa gama de desenvolvimento de projetos. Vai ser simples, vai ser rápido, vai ser direto. Então eu vou modelando, as ferramentas vão aparecendo e assim eu vou sabendo exatamente tudo que eu preciso fazer. Outro ponto, sabe quando às vezes você está buscando uma inspiração, você tirou foto de algo e você quer reaproveitar uma geometria para fazer parte do seu projeto, nem que seja só como inspiração? Então a gente às vezes fica ali contornando as coisas com linhas, etc. Bom, com o SolidWorks vai ser possível fazer um mapeamento por inteligência artificial, onde ele já vai buscar os contornos perfeitos ali, onde eu vou poder visualizar isso de uma maneira muito mais simples e vai ser muito mais ágil eu reaproveitar aquela imagem para o modelo 3D. Agora eu quero falar de um futuro ainda além. Então, imagina que eu consigo conversar com o meu SolidWorks. Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto aqui do guidão dessa bicicleta, eu quero fazer um projeto de um guidão que seja inspirado numa obra de arte. Uma obra de arte que, sei lá, é uma cabeça de um touro aqui, por exemplo. Então, o SolidWorks pode me dar até sugestões parecidos com aquilo que eu falei, e eu posso ou acatar uma dessas sugestões, ou ainda falar, não, eu vou te dar até um sketch, onde eu posso desenhar ali talvez num tablet, com uma caneta, não importa, de uma maneira mais livre, mais simples possível, para ele entender o meu conceito. Então eu consigo desenhar isso, consigo pedir com o meu SolidWorks, então aqui eu estou de fato conversando, não estou nem digitando, Eu vou falando o que eu quero, e ele vai me colocando algumas questões, como, por exemplo, os projetos que eu já tenho, que são parecidos com aquilo, quais os requisitos que eu coloquei nesse meu modelo, e assim eu consigo trabalhando, consigo verificando os conceitos, verificando meus projetos de uma maneira simples, com realmente um assistente do meu lado ali de projeto. As decisões são minhas, a criatividade é minha, só que o SolidWorks está me ajudando no meu dia a dia. Por exemplo, imagina que esse modelo está muito legal, só que eu preciso dele mais leve. Então o SolidWorks vai fazer o quê? Ele vai integrar não só a parte de modelagem, mas a parte de simulação também. Então ele vai fazer uma simulação levando em conta aquele conceito, mas com um design generativo para acatar o conceito e acatar os meus requisitos como um peso. Então imagina, eu estou integrando modelagem, simulação, tudo isso sendo gerido por uma inteligência artificial. E a verdade é que essa inteligência artificial, a gente já vem trabalhando com ela faz muitos anos. E a gente está colocando cada vez mais isso na mão dos nossos usuários, isso vai estar disponível para o seu SolidWorks, seja para automatização de criação de desenho 2D com base num 3D que você já criou. Imagina se o meu 2D pode sair sozinho, sem eu precisar fazer nada. Seja na automação de criação de mates, de posicionamentos de montagem e muito mais. As tarefas do nosso dia a dia se tornarem muito mais simples, onde eu preciso focar no meu projeto, no meu produto e no problema que eu estou resolvendo. Bom,
Então falei um pouco de futuro aqui para vocês, né? Então a gente vai continuar agora com o nosso evento. E a minha última parte da conversa é com o William, da MP Agro, para a gente entender o final dessa história, como que ele faz toda a parte de manufatura dos equipamentos industriais da MP Agro. Vamos nessa? Bom, William, último dia da Industrial Equipment Experience. Como é que tá sendo para você participar aqui com a gente? Cara, tá sendo fantástico ter a oportunidade de conversar, né? A da sua é parceira da MP e poder ter um momento, não só aqui, esse bate-papo nosso aqui, mas mesmo fora, aqui com o pessoal, poder falar sobre as novidades, as ferramentas, discutir os nossos desafios internos. Então tá sendo muito bom, muito legal. Que legal. E bom, para fechar o nosso papo aqui sobre o processo de desenvolvimento de produto, né? Então a gente falou do primeiro dia lá, a questão de ideação, conceber um projeto novo. Uhum. No segundo dia a gente falou como que eu detalho isso, como que eu reaproveito, né, meus dados, meu projeto legado para sair um projeto da melhor maneira possível. Como que eu consigo, né, conectar várias áreas, várias pessoas. Uhum. Depois a gente falou de prototipagem, né, prototipagem virtual. Como é que vocês usam as simulações virtuais no dia a dia de projeto, né, para guiar os seus projetos. E depois, obviamente, para fazer a validação final antes do protótipo real. Exatamente. Né, o quanto é importante. E legal, então assim, tá analisado, tá documentado, agora isso vai para manufatura, vai para o chão de fábrica. Precisamos fabricar agora. Agora precisa fazer, é só fazer agora. Precisamos fabricar. Agora tá tranquilo, né? E como é que vocês garantem que todas essas informações, todo esse planejamento, todos os requisitos de engenharia são passados de maneira correta para o chão de fábrica? Como é que funciona, né, o chão de fábrica, o processo de manufatura de vocês, de uma maneira geral? Então, uma vez que o projeto está finalizado, né, a gente consegue extrair da plataforma como se fosse uma planilha, uma lista de parâmetros, né? E aí a gente usa esses parâmetros para abastecer o nosso sistema ERP. Então vem codificação de peça, descrição, estrutura de árvore de produto, enfim, todas as informações pertinentes a cadastro de item e componente, montar uma estrutura para deixar disponível no sistema ERP da empresa para o nosso time de PCP montar a programação de acordo com o forecast, né? Legal. E você comentou até que essa questão do forecast, né? Porque, bom, a gente tá falando do mercado agro que a gente tem, é um mercado bem sazonal, né? É bem conhecida essa sazonalidade. Tem a safrinha e tem o período de baixa, que é mais ou menos o que a gente tá vivendo agora, até abril, se não me engano, até maio começa, né? Como é que vocês planejam como é que vocês deixam a fábrica flexível para esses diferentes períodos? Vocês mudam, não sei, tem novas linhas de produto? Como é que isso funciona? Isso, a gente trabalha com a linha de distribuidores, né, que é o carro forte da MP, e aí nós temos mais produtos agregando o portfólio, que é o bunker e agora o vagão graneleira. Vai ser até o lançamento agora na AgriShow. Fizemos um lançamento dele no final do ano, vai ter o lançamento agora também. Então a ideia é ter um mix de equipamentos em portfólio que a gente possa manter a bola rodando na fábrica, né? E aí com coisas que façam sentido fabricar naquele período do ano, né? Então, o time de PCP munido dessas informações em sistema, ele consegue... o time de processo também faz os estudos, né? E ele consegue planejar a fábrica em cima do que o comercial tem de visão daquele período. Legal. E assim, poxa, a gente tá falando de equipamentos, como você comentou, né? Grandes, de muitas vezes 5, 6, 7 mil peças, né? Como é que funciona essa questão, né, dessas movimentações logísticas? Você falou que às vezes vocês têm hoje duas plantas, né? Se eu não me engano, você precisa passar de um lado para o outro. Então isso é um desafio também, imagino. Sim, acaba sendo um desafio, porque é muita movimentação, né? Então é muito endereço, é de estoque, é muita peça para pegar, ser conferida, pagar, fazer empenho de montagem de máquina, né? Então toda a organização dessa informação acaba sendo um desafio ali para o dia a dia, né? Principalmente nessas mudanças de cenário, né? Trabalhando com uma programação variável de fábrica, né? Acaba sendo desafiador, sim. Não, legal. E só para fechar, qual que seria o papel da Data Experience, né, na passagem desses dados? Porque assim, imagino antes vocês faziam, né, compartilhamento por pastas, arquivos, né, impressos, né? Eu sei que ainda tem muita coisa que está em andamento, né? E é normal, né? Sim. Mas qual que foi o papel da 3D Experience nesse processo? Mudou alguma coisa do que a engenharia fazendo na 3D Experience pode passar para a manufatura em termos de qualidade da informação, assertividade? Como isso
é para vocês hoje? Não, melhorou porque a gente conseguiu condensar em um único lugar a fonte de busca de todas as informações, né? Então a gente consegue alimentar na 3D Experience todas as informações pertinentes, tanto à fabricação de peça, conjunto e montagem de equipamento final, e a gente extrai um relatório disso, né? E é esse relatório que alimenta o sistema. Então a gente tem uma única fonte de informação, que são os projetistas, alimentando todo o resto do sistema. Antigamente, eram várias fontes de informação, então tinha algumas informações que estavam em desenho, algumas informações que vinham de processo, alguma coisa. Acontecia de ter divergência em alguns momentos e acabava virando um problema. Agora, quando unifica a fonte de informação, aí a gente já ganha muito, né? Com certeza, com certeza. E que legal. William, mais uma vez eu queria agradecer, obrigado por participar prazer foi meu. do Industrial Equipment Experience aqui pra gente, esses 4 dias, trazendo realmente os detalhes, né, as características do processo de produção, do processo de desenvolvimento da MP Agro. Um prazer estar aqui com você. E, bom, só para fechar o nosso ciclo aqui agora, eu queria convidar o Lucas Souza para falar um pouco sobre as tecnologias para manufatura, para planejamento de manufatura e como até a MP Agro vai se beneficiar de coisas que o William ainda está vendo aqui com a gente. Aí. Então, Lucas, vai daí. Valeu! Obrigado, Thiago. Obrigado, William, pela oportunidade de falar com vocês um pouquinho sobre manufatura. E a ideia que eu queria trazer para vocês aqui é fazer uma abordagem sobre as soluções da Dassault com uma visão de como seria uma rotina que a gente pode ter numa empresa, desde a visão do chão de fábrica até a visão da engenharia de processos e manufatura. Tá bom? Então, a ideia aqui seria como é um dia num trabalho no chão de fábrica, começando com a reunião de bom dia, com a reunião de início de turno, né? Então, primeiro a gente vai ver quem são as pessoas presentes na nossa fábrica, então a gente vai ver lá quem são as pessoas que a gente pode atribuir trabalhos, né? E aqui no caso a gente pode até alocar as pessoas, né, visualmente, quem vai estar na operação 1, operação 2 e operação 3. Assim como a gente pode ter essas interações, a ideia dessas reuniões é também capitalizar em cima do conhecimento dos operadores, né? Então, para que na reunião, por uma visão de revisão dos KPIs, de produtividade até qualidade, que a gente possa identificar os problemas e já poder atuar em cima deles. No caso aqui, a gente está vendo que teve um problema de não conformidade na nossa operação e a gente vai criar um problema em cima disso, né? E por que a gente vai criar um problema? A ideia é que esse problema tenha uma ação atrelada a ele, buscando resolver ele, né? Então, no caso, foi uma falha na montagem da cabine da nossa escavadora e a gente quer ter uma melhoria no descritivo dessas operações. Ainda nessa ferramenta, né, por ser uma visão muito colaborativa de incluir as pessoas da operação, assim como as pessoas de outros times, a gente pode utilizar metodologias como Ishikawa, né, a famosa espinha de peixe, para identificar qual é a causa raiz do problema e capitalizar em cima dela, ou seja, a gente quer documentar isso para que isso não ocorra novamente. E ainda por estar na plataforma, a gente pode usar markups 3D para identificar isso no modelo, onde está o problema, né? Onde que a gente quer identificar a melhoria que a gente quer realizar. Tá? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente pode identificar quais são os problemas e as ações que a gente gerou durante a reunião e disponibilizar isso para outras pessoas do nosso time ou então para outro time. Nesse caso, a ação está sendo alocada para o time de manufatura. E aí, para que quando a reunião de manufatura acontecer, eles possam discutir em cima e que a pessoa, uma pessoa, né, ou que as pessoas envolvidas no time possam falar assim, olha, eu vou ser responsável por essa atividade, ou então vou alocar isso para uma pessoa específica. No caso aqui, a gente está vendo a visão do Scott, que é a pessoa atribuída à atividade, que ele pode até consumir, né, no começo do dia dele, identificar que tem uma ação atrelada a ele, gerada na reunião do time de operação. Aqui no caso, então, essa atividade vai gerar uma change action, que é uma forma mais bem gerida de como a gente quer fazer a alteração, desde a visão de qual é o ponto de impacto, até quais são as atividades novas que a gente quer gerar. No caso, então, a gente vai revisionar nosso processo para implementar essa melhoria pedida pelo time de produção. Então, aqui no caso, o que a gente está vendo exatamente é o processo passo a passo de como é feito a montagem da cabine hoje. E a ideia, partindo da change action que a gente gerou no começo, que a gente acione ela e indique, olha, a partir de agora, tudo que eu fizer está sendo atrelada a essa atividade, para garantir que a gente tenha essa visão passo a passo do que está sendo alterado e consiga depois rastrear de toda a alteração que foi concluída, o que foi de fato alterado. No caso aqui, a gente vai então abrir a nova versão do processo, ainda sem um contexto completo da operação, né? Mas que a gente quer fazer a alteração dela, inserindo no caso aqui
uma nova atividade, né? A atividade de detalhamento do processo de montagem da cabine. Então, no caso, a gente vai começar expandindo e alterando o tempo da visão de todas as operações, certo? Então, no caso, eu vou aumentar o tempo estimado dessa operação de montagem da cabine e agora vou inserir o meu processo novo, minha operação nova, né? Então, aqui a gente está vendo a visão desde a operação até as atividades passo a passo necessárias para montar a cabine, tá? Então, aqui a gente vai colocar uma operação de posicionamento guiado do meu suporte, e vou criar a operação e vou inserir a operação dentro desse contexto, né? Então a gente vai só, né, bem facilmente com drag and drop posicionar ele entre as atividades e depois sequenciar elas para que ela faça parte, né, que a gente tem tanta restrição de predecessores e depois as atividades subsequentes que a gente vai ter durante a nossa montagem, né? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente já pode utilizar na plataforma, né, o BI, que vai identificar para a gente se eu estou trabalhando de fato nas operações mais recentes, no processo mais recente, e por a gente estar na plataforma, né, eu tenho essa informação, olha, essa operação aqui não é a versão mais recente do processo. Então, a gente vai substituir pela operação mais recente, no caso, a revisão B, que a gente identificou durante a Change Action, e a gente vai poder ver, ó, que aqui a operação que a gente está substituindo agora está no contexto da versão atualizada com a operação, com a atividade adicional. Assim como a gente faz isso, da definição do processo e essa alteração das atividades, a gente vai também inserir as ferramentas necessárias para realizar essa atividade. A ideia é sempre a gente agregar informação a cada passo a passo, né? Desde a visão do conjunto, do processo e agora dos recursos que a gente vai utilizar para fazer a atividade. Uma vez feito isso, a gente consegue então detalhar e descrever o processo, criando descritivos operacionais contextualizados na fábrica. Então, no caso aqui, a gente tem o posto de trabalho onde a atividade vai ser feita, com o conjunto que vai ser consumido, e aqui a gente vai começar a detalhar visualmente, né, criar as vistas, criar os detalhamentos que vão compor esse processo, né? Então, aqui a gente faz exatamente ajuste de vista, aqui vamos adicionar o texto exatamente para poder contextualizar para o operador. E aqui a gente pode até criar indicadores visuais que sejam tão chamativos quanto necessários, né? Assim como alertas e até, no caso, retas, né? As setas indicando onde o processo vai acontecer ou quais são os suportes que ele vai utilizar, né? Então, criando retas verticais, 3D que a gente possa navegar né, de maneira interativa, rotacionar e alterar vistas, mas muito para garantir que o processo está sendo compreendido, né, que seja fácil entendimento para o operador. Então, uma vez que eu atualizei essa vista e eu salvei ela, eu vou voltar para a minha change, né, vou voltar para o meu processo, e agora a gente quer garantir que todo esse fluxo de trabalho que a gente está trabalhando dentro da minha change siga o fluxo de maturidade, né? E com isso a gente tem uma visão de onde a gente está partindo, das atividades que eu estou criando, eles tenham uma evolução, então eu saio da visão de elas estarem em trabalho, né, estou operando sobre elas, para congeladas, onde ninguém vai poder mais fazer alterações e garantindo que eu vou ter um tempo para poder aprovar elas anteriormente, antes que alguém precise fazer uma alteração nela subsequente, né? Então, uma vez que eu faço essa alteração, eu vou fazer isso tanto no meu processo quanto para os meus recursos, né, necessários para realizar essa atividade, e no caso, garantir que isso fique travado, né? A gente quer que tenha essa governança, essa gestão do trabalho para que não tenha nenhuma alteração subsequente e também garantir que isso vai ser consumido corretamente no meu chão de fábrica. A ideia é publicar isso para que isso seja consumido da maneira mais consistente possível na minha montagem, para o meu operador. A ideia é que, assim como eles geraram a demanda, a gente consiga entregar isso de maneira efetiva para eles. Então, congelei todos os meus recursos, vou voltar para a minha Change Action, vou voltar para a minha gestão de atividades, e aqui eu estou colocando a minha atividade de Change em aprovação. Então, uma vez que eu fiz isso e congelei minhas atividades, congelei meus itens, eu vou mandar isso para aprovação para o meu gestor, por exemplo, onde ele vai revisar minhas atividades, vai revisar os dispositivos que eu criei, e assim, se estiver de acordo, ele vai aprovar, dando sequência e fechamento da minha Change Action, né? Então, aqui a gente tem muito essa visão de gestão das informações, a continuidade dos dados, né, dentro do processo do operador até a visão da engenharia, e depois a gente vai ver o consumo dessa atividade dentro do nosso sistema, né? Então, uma vez que eu concluí isso, foi aprovado, a gente vai ver agora como é consumir isso dentro do chão de fábrica, né? Então, a gente vai para um sistema de execução, onde o operador vai consumir as informações e vai iniciar a atividade de montagem da cabine
que a gente estava alterando. Então a ideia aqui é garantir que, primeiro, a atividade vai ser feita da maneira correta, que as informações necessárias do processo, seja ferramental, seja o torque que eu preciso aplicar, um parafuso, ou até mesmo os apoios, né, que eu adicionei na montagem da cabine, serão consumidos da maneira correta, né? Então, desde se eu tiver que fazer uma coleta de dados, ou até indicar qual é o item necessário para fazer essa atividade, né? Então, a gente tem esses bloqueios e restrições que a gente pode colocar para ele, para garantir que a informação e que o processo seja concluído da maneira correta. Então, se a gente for ver dessa maneira geral, né, tanto a visão de melhoria contínua, quanto essa visão das informações seguindo de maneira contínua, né, e consistente, a gente tem muita mais agilidade em alterações de processo e uma taxa de erro muito menor, já que a gente consegue ter essa consistência. E a ferramenta, a plataforma ajuda a gente a não trabalhar com itens obsoletos, ou que estão, no caso, sendo trabalhados por outra pessoa, de outro time ou de outro processo. Então a gente tem desde a visão de rastreabilidade até a visão de facilidade de, muitas vezes, inserção de novos produtos na nossa linha, né? Entender esse impacto e ter a visão de como é que a gente pode melhorar o processo, pegando os conhecimentos de quem de fato trabalha neles e trazer isso para o chão de fábrica. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado de novo por essa oportunidade de falar sobre manufatura e tenham um bom fim de evento. E é isso, chegamos ao fim de mais um Industrial Equipment Experience. Formato diferente dessa vez. E ao longo dos 4 dias, bom, a gente falou lá no primeiro dia com o Mário sobre o segmento de equipamentos industriais na América Latina. Depois a Dorine falando do nosso escritório lá da Dassault Systèmes da França, lá em Vélizy, do ladinho de Paris, falando sobre a visão, sobre as tendências globais. Tivemos o Eduardo Cavalcante falando um pouco também sobre inteligência artificial e a sua visão como empresário também do segmento de equipamentos industriais, né? Falei um pouco com vocês sobre a comunidade SolidWorks, como a gente começou lá atrás e hoje somos mais de 7 milhões de apaixonados pelo SolidWorks. Ao longo dos 4 dias a gente conversou com o William da MP Agro, falando pra gente um pouco do seu processo de desenvolvimento, dos seus desafios e trazendo alguns insights para você que está aí na sua empresa, quem sabe se inspirar também, não é mesmo? Não posso também deixar de destacar Vitor Florindo, Felipe Oliveira, José Pereiras e Lucas Souza, que trouxe pra gente ali na prática, usando a plataforma 3D Experience, todos esses conceitos como ModSim, manufatura, parte de gestão, tudo isso sendo realmente executado com o SolidWorks e com a plataforma 3D Experience. Para você que assistiu os 4 dias certinhos aí consecutivos, que anotou o código, bom, depois vai ter o local ali para você colocar a sua frase e concorrer à sua impressora 3D e também baixar o seu certificado. Então é isso, pessoal. Serviço finalizado, evento entregue, mais um Industrial Equipment Experience para chamar de seu. Um abraço e até a próxima.